seja bem-vindo a mais um Se Liga na Educação de Ciências. Eu sou o Bruno Galvão, temos aqui também a presença da Vânia Moreira, nossa intérprete, e nós vamos falar para você, aluno do 7º ano do Ensino Fundamental, sobre o reino Monera. Quais são os principais objetivos desta aula? Bom, eu gostaria que você, aluno, pudesse diferenciar árqueas de bactérias. Que você possa entender também a estrutura de uma célula bacteriana. Compreender os diferentes tipos de reprodução dessas bactérias e também conhecer a importância desses organismos. Então, aqui você já consegue perceber que nós vamos falar do grupo Monera e que o principal representante são as bactérias, mas vamos falar um pouquinho aqui de outros representantes também. Quais são as características principais, características gerais deste grupo? Primeiro, são unicelulares, uni de um, ou seja, são formados por apenas uma célula. São procariontes, pró de que vem antes, de cário, cariontes é de carioteca, de ter núcleo. Então, são organismos que surgiram antes de existir núcleo. Então, são organismos sem núcleo, sem membrana nuclear. E são autótrofos ou heterótrofos, ou heterótrofos, também pode ser dito dessa forma. Ser autótrofo significa ser capaz de produzir o próprio alimento. E ser heterotrófico ou heterótrofo significa que precisa de se alimentar de outro ser vivo ou de substâncias oriundas, de outros seres vivos. Vamos ver quais são os representantes, então, desse grupo Monera. Aqui a gente tem uma divisão que nos mostra eucariotos, esse grupo aqui. E os eucariotos, então, são aqueles seres vivos que têm célula com núcleo. Nós vamos falar hoje deste outro grupo aqui, os procariotos. Os procariotos envolvem tanto as árqueas, que antigamente era chamado de arqueabactérias, e as bactérias. Ou seja, as árqueas e as bactérias são os seres vivos que não possuem núcleo celular. Ou seja, a célula não possui membrana para delimitar o DNA que fica dentro dessa célula. Então, essa é a ideia. Nós temos as árqueas e as bactérias. Repare que a árquea, ela está mais próxima, um pouco mais próxima do grupo Eucária, um pouco mais distante do grupo das bactérias. Ou seja, a árquea ela possui algumas características que estão relacionadas com os eucariotos, mas possui também características relacionadas ao grupo das bactérias. Ok? Vamos continuar. Vamos falar rapidamente das árqueas, sendo que as bactérias serão o foco da nossa aula. As árqueas são também chamadas de organismos extremófilos. O que é isso? Tem a ver com extremo, que conseguem viver em ambientes extremos, por exemplo, pântanos, salinas, poças de origem vulcânica. Imagina um ser vivo capaz de viver em poças de origem vulcânica, próximas aos vulcões, ou seja, capazes de suportar altíssimas temperaturas, ou mesmo em geleiras. Então, organismos extremófilos são organismos que conseguem suportar essas condições ambientais que seriam muito difíceis para a maioria dos organismos vivos. Então, as árqueas têm essa característica aí. Elas são diferentes das bactérias por questões bioquímicas, ou seja, questões químicas relacionadas às suas funções metabólicas, e elas também são diferentes com relação à sua genética. O DNA das árqueas possui características bem diferentes do DNA das bactérias. E agora vamos para as bactérias, que são os principais representantes deste grupo. Bom, as bactérias, o nome vem do grego, bactéria, que significa bastão. Nós vamos ver que existem bactérias em forma de bastão. Elas podem ser encontradas em todos os ecossistemas da Terra,
Vale lembrar também que existem bactérias também muito resistentes a determinadas condições ambientais e possuem grande importância para a saúde, para o ambiente e para a economia. Então, as bactérias não são apenas seres vivos ligados a doenças. Muitas vezes nós pensamos dessa forma, mas não. As bactérias têm grande importância para a nossa saúde, para o ambiente e para a economia. Nós vamos ver também a importância das bactérias nesta aula. Bom, as bactérias, então, elas podem viver isoladamente ou podem viver em colônias. São pequenos grupos de bactérias. E aí ela pode ter diversos formatos. Nós vemos aqui, por exemplo, vamos ver, pegar um aqui. Formato de cocos, esse aqui, ó, que é como se fossem bolinhas. Então, existem bactérias que têm esse formato arredondado. Nós temos os bacilos, que tem esse formato mais compridinho, que é inclusive aquele formato de bastão que a gente falou ali atrás. Temos os vibriões, esse formato aqui, que não é nem o bacilo, nem é redondinho, ele é mais curvo, né? E nós temos aqui representado também esporos bacterianos, que são formas resistentes das bactérias, que aqui no caso tem um formato semelhante ao dos bacilos. Então são algumas formas aí que as bactérias podem formar colônias. E como que seria a estrutura desses seres vivos? Especificamente, como que seria a estrutura corporal? O que tem dentro dessa célula? Como é que é o formato dessa célula? De que é composto? Quais são as partes de uma bactéria? Nós temos a cápsula. A cápsula é a região externa da bactéria que vai proteger ela de dessecação. O que é dessecação? Perda de água. Vai proteger a bactéria de perda de água. Vai proteger de vírus bacteriófagos, isso mesmo, vírus que são capazes de infectar bactérias. Vírus é um micro-organismo tão pequeno que ele é capaz de infectar bactérias. E esses vírus são chamados bacteriófagos, muitos deles. Isso também pode proteger, essa cápsula pode proteger as bactérias de células fagocitárias. O que são células fagocitárias? São células de defesa do nosso organismo. Quando uma bactéria entra no nosso corpo, se é uma bactéria que pode nos causar doença, nós temos células que são chamadas de células fagocitárias, porque elas são capazes de englobar essas bactérias e destruí-las. E a cápsula da bactéria pode protegê-la disto. Então, aqui fala células fagocitárias e anticorpos, que tem sido muito falado recentemente, né, quando a gente está falando de vacina atualmente, sempre pensamos em produção de anticorpos. Não é a única forma do nosso corpo se defender, mas sem dúvida os anticorpos eles são capazes de se ligar nas bactérias e facilitar que as células do nosso corpo destruam aquela bactéria. Que fique claro, então, que o anticorpo não destrói diretamente nenhum micro-organismo. O anticorpo, ele marca o organismo para ser destruído por outras células do nosso corpo. Bom, as bactérias, além da cápsula, então, elas têm um cromossomo, uma única molécula de dupla fita circular de DNA. Então, é bem diferente de nós, seres humanos. Cada célula nossa tem 23 pares de cromossomos. Não, a bactéria, normalmente, você tem bactérias que têm apenas uma molécula de dupla fita de DNA, um cromossomo apenas. O que mais tem numa estrutura de uma bactéria? Flagelos, que são estruturas locomotoras. Não se preocupem, daqui a pouco eu vou mostrar uma figura com tudo isso, tá? Fímbrias ou pili, que tem o seguinte papel: facilitar a aderência da bactéria a substratos, né, onde ela quer se aderir, se agarrar, e ao mesmo tempo aos tecidos de organismos parasitados. Quando ela invade um organismo, essas fímbrias ou pili vão ser importantes para ela se aderir naquele organismo. Membrana celular. Essa a gente já está bem acostumado, a gente viu em células eucarióticas, quando a gente estuda plantas também a gente fala de membrana celular. A membrana celular é aquela membrana que envolve a célula bacteriana e ela vai controlar a entrada e saída de substâncias
dessa bactéria, dessa célula. E parede celular. Peraí, então tem membrana celular e parede celular? A membrana celular, então, ela tem a ver com essa troca de substâncias interna e externa. Ela também vai servir de proteção, mas a parede celular, ela vai servir mais ainda de proteção. A parede celular, ela é localizada externamente à membrana plasmática, ou seja, depois da membrana, e ela vai garantir a proteção, inclusive a forma da célula. Ou seja, mesmo que essa célula perca muita água ou ganhe muita água, essa parede ela vai ser resistente à mudança de conformação, à mudança da forma dessa bactéria, protegendo então essa célula. Tem mais na estrutura bacteriana. Plasmídio. O que é isso, professor? Plasmídio. É um DNA também. São moléculas menores de DNA circular que possuem genes que não são essenciais. Olha, plasmídios, então, são uma molécula circular de DNA dentro da bactéria, que não é aquele cromossomo principal da bactéria. É um pequeno DNA. E pode carregar algumas informações importantes, inclusive pode estar ligada à capacidade da bactéria de ser resistente a alguns antibióticos. Nós vamos ver isso aí. E ribossomos, que quando nós estudamos células eucarióticas, células que possuem núcleo, os ribossomos também estão presentes lá. Só que nas células eucarióticas nós temos também mitocôndrias, entre outras organelas, lisossomos e outras. Na bactéria, nós consideramos o ribossomo como um organoide em que ela vai ter somente os ribossomos, ela não tem nenhuma dessas outras organelas membranosas encontradas em células eucarióticas. Inclusive o ribossomo ele não é membranoso, ele não tem uma membrana em volta dele. E ela precisa de ter ribossomo, porque sem ribossomo nenhuma célula é capaz de produzir proteínas. E sem proteínas não tem como fazer a estrutura de organismo nenhum. A base da estrutura do meu corpo, por exemplo, é proteica, é de proteína. Tanto é que quando a gente come muita carne, a gente fala que a gente está tendo uma alimentação rica em proteínas, porque a carne, essa estrutura física, ela é principalmente composta de proteínas. Não é diferente na estrutura de uma bactéria, ou de um protozoário, ou de qualquer outro micro-organismo ou outro ser vivo. A proteína tende a ser a parte estrutural de um corpo, portanto, é necessário que existam ribossomos aqui, que são importantes na produção de proteínas. Vamos ver isso tudo aqui num desenhozinho. Que eu falei, aí fica só na imaginação, aí às vezes fica difícil de entender, né? Então vamos ver aqui, ó. Essa parte aqui, ó, é a cápsula. Lembra que eu falei que a cápsula tem a ver com a proteção, tanto é que está na parte externa, então ela pode resistir a problemas no ambiente que ela está. As fímbrias, aqui ó, são esses, como se fossem esses pelinhos aqui, ó. E elas têm a ver com a aderência dessa bactéria. Por exemplo, se for uma bactéria patogênica no seu intestino, a aderência, ela se agarrar no seu intestino. Bom, nós temos a parede celular, ó. Que aqui tem camada externa e interna, mas eu vou só pintar aqui, ó. Opa, jeito errado. Essa parte aqui toda, ó, é parede celular, que não vai deixar essa célula murchar e nem inchar, dependendo se entra ou se sai água. Logo abaixo da parede celular, aí nós temos aqui, ó, membrana plasmática. A membrana plasmática que está envolvida na entrada e saída de substâncias. Então, a substância consegue atravessar essa membrana plasmática para entrar ou para sair. E DNA em nucleóide. Então, isso tudo aqui, ó, essa parte aqui toda, é DNA. Só que não tem um núcleo envolvendo esse DNA, não tem uma membrana nuclear. Por isso nós chamamos de nucleóide. O DNA está um pouco mais disperso dentro dessa bactéria. Essa é a ideia. Ah, sim, não posso esquecer o flagelo aqui, né? Que é uma estrutura locomotora.
esse flagelo ele se movimenta e isso vai fazer com que essa bactéria consiga se movimentar em meios líquidos, por exemplo. Ok? Tá aí a estrutura bacteriana, um pouco do que a gente falou anteriormente. Agora vamos falar da reprodução das bactérias. As bactérias, elas podem se reproduzir de forma assexuada, ou seja, sem troca de gametas, por divisão binária. Tá aqui, ó, você tem uma única célula, uma única bactéria. O DNA dela é duplicado, formam-se dois. E aí, tendo dois DNAs, agora essa célula pode se dividir em duas células separadas. A gente chama isso de divisão binária, é um tipo de reprodução assexuada. Temos também outros tipos de reprodução que nós consideramos como reprodução sexuada. Uma que se chama conjugação é que uma bactéria pode fazer uma ponte uma com a outra aqui, ó, e com isso pode permitir que um plasmídio possa ser transferido para a outra. Então a gente chama isso de conjugação. É como se houvesse uma ponte entre duas bactérias e uma passasse material genético para a outra. O outro se chama transformação. Na transformação, você pode ter um DNA aqui do lado de fora. A gente usa isso muito na ciência, quando a gente quer inserir um gene dentro de uma bactéria para produzir insulina para a gente, por exemplo, na indústria farmacêutica. A gente coloca a bactéria no meio de um líquido com um monte de DNAzinho que tem o código da insulina. E nesse meio líquido, existe uma tendência da bactéria a deixar... É claro que você coloca alguns líquidos que vão facilitar isso, que vão abrir mais a membrana da bactéria e vai permitir a entrada desse DNA dentro da bactéria. A gente chama isso de transformação. E, finalmente, a transdução. A transdução, essa última aqui, ó, tem a participação de um vírus. Aqui eu representei um vírus, ó, agarrado aí, na superfície dessa bactéria. E esse vírus vai liberar dentro dessa bactéria, deixa eu ver se essa cor aqui vai dar, vai liberar aqui dentro um material genético também. A gente chama isso aqui de transdução. São os três tipos de reprodução sexuada, mas que fique claro que não é troca de gametas igual nos outros seres vivos. Nós estamos falando apenas de troca de material genético, certo? Ok. Agora, para finalizar, vamos falar da importância das bactérias. Elas são autotróficas fotossintetizantes. Olha que termo gigantesco. Elas são capazes de produzir grande parte do oxigênio do planeta. Então é importante para todos os seres vivos por produzir oxigênio. Elas também podem ser autotróficas quimiosintetizantes. Elas podem utilizar substâncias inorgânicas para produzir o próprio alimento, sem depender da luz. E com isso, inclusive, elas podem fazer parte da base da cadeia alimentar, daí a sua importância, ok? Existem bactérias decompositoras que decompõem o material orgânico e a decomposição é importante para sempre a matéria orgânica voltar para o ambiente, num ciclo em que forma-se seres vivos, quando os seres vivos morrem, eles são decompostos por bactérias e fungos e aí você tem material para fazer mais seres vivos. Elas podem ser patogênicas. Lembre-se que ser importante não é só fazer bem. Fazer mal, como ser patogênica, causar doenças, torna a bactéria também importante. Se a bactéria faz mal, a gente precisa de gastar dinheiro, pesquisar, fazer remédio, ou seja, é importante. Importante é tudo que afeta a vida. E, finalmente, o uso das bactérias na biotecnologia, que é uma área que visa desenvolver produtos, como eu disse aqui, inclusive a produção de insulina para pessoas diabéticas. Esses foram os pontos principais dessa aula. Nós falamos das características gerais, falamos que os representantes são arqueias e bactérias, falamos da estrutura da célula das bactérias, falamos que elas podem se reproduzir de forma assexuada e sexuada, e falamos o quanto elas são importantes para o equilíbrio do meio ambiente e também no nosso uso, no uso ao nosso favor, produzindo insulina, dentre outros medicamentos. Aqui algumas referências bibliográficas para você aprofundar no assunto. E é isso que eu queria falar com você
No mais, bons estudos!